Vamos falar um pouquinho sobre a fisiologia do caso do adolescente com dificuldade de dormir? Entra agora, só mais 5 minutinhos de sono. Bom, aqui é que começa tudo. Na adolescência, a gente sabe que existem alguns fatores orgânicos, que a Ila bem citou no vídeo anterior da criança, né, do adolescente e a dificuldade de dormir, e eu queria mostrar para vocês fisiologicamente o que está acontecendo, que ela explicou, mas eu vou trazer para vocês agora os gráficos, só para reforçar aquele caso, tá bom? Então, isso aqui é adolescência. Esse gráfico tá no artigo original da Mary Kerskadon, é um artigo de 2011, se eu não me engano, mas assim, ele é um bom embasamento científico para a gente falar dessa mudança fisiológica que acontece na adolescência. E ele é muito importante porque ele foi o único, foi o primeiro, né, que cunhou o termo da tempestade perfeita e foi o primeiro que falou disso. Embora tivessem outros falando, mas foi o primeiro que reuniu os dados e mais ou menos sacramentou isso na literatura. Então vamos lá. Aqui no gráfico a gente vê que na infância você tem nesse sono normal, na parte azul, você tem um pico de sono que vai acontecer e vai caindo. E o que vai acontecer depois? A gente vai ter um atraso desse pico na adolescência, tá? E por que esse pico na adolescência, em termos de horário, é atrasado? Vamos para o gráfico do artigo. Vamos lá. A gente tem na adolescência, como vocês bem já viram, um atraso de fase circadiana. Vamos raciocinar assim: o sono precisa ser alocado em 24 horas. Que horas você aloca esse sono? Das 10 às 7? Das 10 às 6? Das 11 às 5? Das 11 às 6? Onde você aloca esse sono? Então, nesse relógio, o que vai acontecer é que o adolescente vai alocar o sono dele mais tarde. E por que ele vai alocar o sono mais tarde? Ele vai alocar mais tarde porque ele tem fisiologicamente um atraso de cerca de 1 a 2 horas no pico de liberação da melatonina. Então, a liberação da melatonina dele, que é o hormônio que vai fazer a sinalização do claro e escuro do ambiente para o nosso corpo, a nossa conexão com o meio externo, é através da liberação da melatonina, exposição luminosa. O que vai acontecer? Essa liberação vai acontecer 1 a 2 horas mais tarde. Mas é 1 a 2 horas, não é uma madrugada inteira mais tarde, não são 6 horas mais tarde, é 1 a 2 horas mais tarde. Então, naturalmente, o que a gente tem? Um atraso de fase circadiana, que é esse primeiro ponto aqui. Temos esse atraso de fase circadiana, tá bom? Por outro lado, se a gente for pensar em outros fatores que nos fazem dormir, indo naquela tríade, né? Fator circadiano, fator homeostático e fator comportamental, a gente já tem um circadiano mais atrasado. Vamos agora no fator homeostático. O fator homeostático, ele é simbolizado, não é simbolizado, mas assim, ele é muito dado pela liberação de adenosina, ou seja, gasto energético, quebra energia, quebra o ATP e sobra adenosina. E essa adenosina, o aumento dela é que vai fazer a gente sentir o cansaço. Tem outras coisas também, mas é principalmente a adenosina. E o que vai acontecer? Esse aumento, e ela que vai fazer o que a gente chama cansaço, a gente vai chamar aqui de pressão de sono, tá? E é ela que vai fazer o aumento da pressão de sono. Só que no adolescente, por ele ter uma resistência maior à adenosina, essa pressão de sono, ela vai ser menor. Então ele vai sentir menos a pressão de sono, que seria natural. Então, fisiologicamente, duas coisas vão acontecer. Primeira, atraso circadiano na liberação da melatonina, 1 a 2 horas, mais redução na pressão que aquela melatonina é capaz de, que aquela adenosina, desculpa, é capaz de fazer. Com isso, aquele horário de sono que está aqui, que seria desse horário aqui, onde está minha caneta vermelha, até esse horário aqui, vai sofrer uma modificação, certo? Então ele vai ser empurrado um pouquinho para frente. Então, se eu estava, por exemplo, como adolescente, antes da adolescência, a criança dormindo às 21 horas, o que vai acontecer? Eu vou passar a dormir, ter tendência a dormir umas 22 horas ou 23 horas. Isso é a minha tendência, minha pressão biorregulatória.
mas ele não reduz a minha necessidade de sono. Então, se eu estou atrasando às 21 e acordava, por exemplo, às 7, o que vai acontecer com a minha tendência? Vai passar para ser acordar das 8 às 9 da manhã, porque eu continuo com uma necessidade semelhante de sono. Então, eu estou indo tudo para frente. O que vai acontecer também? Além dessa pressão biorregulatória, endogenamente, eu vou ter uma pressão psicossocial. A criança, o adolescente tem muito mais autonomia de ir para a cama. Dificilmente os pais ficam em cima do adolescente para dizer, tem que ir agora, vai daqui a 5 minutos, escova seu dente e vai para dormir. Coisas que os pais fazem com as crianças menores, o adolescente já não é tão visto. Então, o que vai acontecer? Ele pode ter mais autonomia e decidir mais a hora que ele vai para a cama ou não. Tem uma pressão acadêmica, às vezes ele não terminou de fazer as tarefas, chegou em casa cansado, descansou antes de fazer a tarefa, foi fazer um esporte, foi conversar com um amigo. E o terceiro é o horário de telas. Então, o horário que eles ficam na tela, o horário que eles ficam trocando mensagem com seus colegas, com os amigos, etc. Então, além da pressão biorregulatória, eu tenho a seta empurrando mais para frente com uma pressão psicossocial. Então, tudo isso está empurrando o sono desse adolescente para começar mais tarde. Se começa mais tarde, como vocês viram no slide anterior, a necessidade seria de terminar mais tarde. Mas o que acontece? O que vai acontecer com esse adolescente é que a gente corta o sono dele. Por quê? Porque a gente acorda ele cedo para ir para a escola. Olha o horário do cedo para ir para a escola aqui. Muito cedo para ir para a escola. E se ele acorda cedo para ir para a escola, no final, por quê? Porque ele tem que estudar 7 horas da manhã. A maioria das escolas de ensino médio é 7 horas da manhã, ou no máximo 8 horas da manhã, se for um tipo diferente de escola, uma escola que seja semi-integral, às vezes pode começar um pouquinho mais tarde. Mas geralmente o ensino médio começa mais cedo. A gente deixa a escola mais tarde para o bebê e deixa a escola mais cedo para o adolescente, quer dizer que é contra a fisiologia de ambos, né? Então o que vai acontecer no final das contas? Aquela pressão biológica, biorregulatória, aquela pressão social que fazem ele ir para a cama mais tarde. Tudo isso mais tarde deveria se acompanhar de um despertar mais tarde. E mais uma vez, ninguém está falando de despertar meio-dia, a gente está falando de despertar 1 a 2 horas mais tarde por conta dessa regulação. Acontece que a gente coloca a aula mais cedo, ele tem que acordar mais cedo. No final das contas, o que acontece com o adolescente? Ele fica privado de sono. Então, aqui a gente tem um exemplo muito grande, que a maior parte dos adolescentes que chegam no nosso consultório, eles têm privação de sono e não necessariamente insônia. Olha o tanto de sono que ele precisaria aqui em cima e olha o tanto de sono que ele acaba tendo nesse funil embaixo. A gente afunila o sono dele, a gente reduz a oportunidade do adolescente dormir. Isso tem impacto em regulação de humor, isso tem impacto em aquisição de novas informações, memória, principalmente memória declarativa, mas também a memória não declarativa. Isso impacta também no rendimento escolar. Então, a gente está formando adolescentes privados de sono. Então, o caso que a Ilha trouxe é extremamente emblemático. A gente recebe muito no consultório, mas muito mesmo adolescente com um perfil semelhante. É claro que aqui a gente tem sempre que lembrar, olha, o cronotipo pode entrar. Eu posso ter uma criança, um adolescente mais matutino, mais vespertino, matutino extremo, vespertino extremo, indiferente. Sim, a gente pode ter cronotipos, tem que levar em consideração. Pode ter insônia junto, dificuldade de iniciar, manter o sono, despertar precoce? Pode também. Mas o que é mais comum é que trate-se de privação crônica de sono. E isso a gente não pode fechar os olhos. É muito importante a gente entender que é uma fisiologia diferente e que a gente precisa olhar todos os fatores que envolvem essa fisiologia do sono.